Aqui estamos com mais um programa Fator RH, nesta quinta-feira, trazendo Caio Breno, do canal Terra Oculta. Boa noite, Caio. Há pouco nós falávamos aqui em off que hoje nós teríamos um assunto controverso, né? Controverso, e que seria talvez um dos hangouts mais elucidativos que nós faríamos. Então, a palavra está contigo, meu amigo. Bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. Boa noite, ouvintes da Rádio Remix e o pessoal que está acompanhando pelo YouTube também, no Google, né? No Hangout. Hoje esse é um Hangout um pouco diferente, porque nós vamos discutir mais sobre experiências que outras pessoas ou nós mesmos tivemos com essas outras realidades paralelas, né? Então, muitas pessoas podem torcer o nariz agora e falar, mas experiências são coisas subjetivas e podem estar correlacionadas com conjecturas ou ilusões, ou outras coisas mais. Mas o fato é que essas experiências devem ser compartilhadas por quê? Primeiro, porque quando nós compartilhamos experiências, nós recebemos dados e esses dados podem ser comparados, né, com situações que ocorrem em paralelo com outras pessoas, situações parecidas, pessoas não somente em viagem astral, mas recebendo comunicações de parentes que morreram e passaram para essas outras realidades. Enfim, um conjunto de experiências que com as mesmas tentamos montar ou ter uma ideia de como que essas realidades são e como elas se comportam e como as pessoas interagem nessas realidades logo após o momento da passagem desse mundo para essas outras realidades. E aí muitas pessoas podem falar agora, mas existe muita literatura espírita, espiritualista sobre viagem astral, mencionando essas realidades. Por que falar sobre isso, se já é uma coisa que foi muito comentada? Porque o projeto Terra Oculta observou ao longo de 30 anos de experiência, no análise dessas informações advindas dessas realidades, que a maioria dessas informações são informações filtradas, são informações que sofrem uma certa censura, e nem 10% é passado para nós, inclusive nas literaturas espíritas, espiritualistas, sobre a verdadeira realidade desses mundos paralelos em que nós viemos e que nós voltaremos com a morte do corpo físico. Então são coisas para serem analisadas, repensadas, porque isso é de grande interesse de todos. Lembrando sempre que somos seres bidimensionais ou multidimensionais que se manifestam no mundo físico através do nascimento com o corpo físico. Mas que nós somos realmente muito mais além dessa constituição física. Ou seja, somos um conjunto de corpos menos densos, que estão coligados ou são irradiados através da consciência, da alma, e todo esse conjunto de características nossas nos formam, né? nos faz ser o que somos, apesar de nós pensarmos que somos somente isso, mas que na verdade somos muito mais do que simples avatares caminhando e andando no mundo físico e interagindo no mundo físico. Somos a extensão de algo maior que a nossa consciência, infelizmente, não acessa a nossa vontade em estado de vigília. Ou seja, o que nós somos assim, inconscientemente falando, é apenas 5% do que representa o total do que realmente somos em termos de consciência, nessa realidade 4D em que vivemos no mundo físico. 4D por quê? Porque nós temos a influência do tempo, além das outras 3 dimensões. E
ao longo dessas pesquisas, notamos também que essas realidades transcorrem em tempos diferentes, em ciclos temporais diferentes. E que muitas vezes certas comunicações, além de serem filtradas, são comunicações de muita dificuldade de serem atingidas, por causa dessa diferença de tempo, ciclos temporais que ocorrem dessa maneira devido ao estado de matéria que essas realidades se encontram. Estados esses diferentes em vibrações energéticas que constituem essas matérias. Então, nossa realidade vibra de uma maneira, mundos menos densos, mundos espirituais vibram de outra maneira, e isso nos trazem suas propriedades e características, inclusive com relação ao tempo, né? Então, para começar o programa, muitas pessoas se perguntam, mas realmente, quando nós passamos para o outro lado, para onde nós vamos? Na grande maioria das vezes, primeiramente, nós devemos ter em mente que nós sempre vamos ou nos ligamos com aquilo que é de nosso interesse, seja esse interesse consciente ou inconsciente. E muitas vezes esse interesse sofre uma certa influenciação externa, que na verdade, a nível de subconsciência, que faz parte de 95% da nossa mente, influencia de uma maneira muito profunda, de uma maneira subliminar, essas influenciações externas, o meio externo, e influencia a escolha, nossa escolha e os nossos interesses. Então, muitas pessoas podem falar, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquela situação, eu não gosto, enfim, de coisas que não me trazem nada, me dizem nada, mas elas se esquecem que constantemente elas estão sendo bombardeadas por tudo que é imagem, sons, vibrações, ideias externas. E isso faz com que as pessoas criem um estado mental. E esse estado mental as remete ou as liga com situações em que elas se afinam. Como você tem um instrumento musical, se você tem um instrumento, você pode afinar o instrumento com outro instrumento. E as mesas vão se encontrar, então, dessa maneira, ligadas, né? Como a gente normalmente faz no mundo físico, nós nos ligamos a meios sociais, nós nos ligamos, por exemplo, a sistemas de crenças. Você participa às vezes, de um encontro espiritualista, religioso, X, Y, Z, você possui gostos. Então, você realmente está coligado àquilo que você pensa, né? Então, basicamente, quando nós passamos para uma outra realidade, essa ligação é muito mais forte do que no mundo físico. Se, por exemplo, nós nos ligamos a coisas ruins no mundo físico, nós não deixamos de nos ligar, simplesmente porque nós passamos por uma outra realidade. Nessa realidade, que é uma realidade muito mais real do que a nossa, a percepção dessa mesma realidade é muito mais forte. E, por sua vez, as impressões que essa realidade nos causa é muito maior, 10 vezes maior, ou às vezes muito mais. Então, se nós partimos dessa realidade para uma outra com uma certa afinidade, uma tendência, vamos supor, para drogas, por exemplo, ou algo nefasto, ruim, nessas outras realidades nós vamos continuar fomentando os nossos anseios, nossos desejos e as nossas ligações mentais de uma maneira X, Y, Z. Então, quando as pessoas passam para o outro lado, muitas vezes elas vão se encontrar em situações terríveis, pelo simples fato de que elas se afinam naquelas situações, ou foram induzidas diretamente ou indiretamente a se ligarem a essas situações. Mas isso geralmente já foi contado diversas vezes em doutrinas como a doutrina espírita, né?
Mas o mundo espiritual vai muito mais além de simples ligações mentais ou gostos ou afinidades. O mundo espiritual, como o nosso mundo físico, é um mundo que obedece a um sistema de controle, queiramos ou não. Estamos sempre inseridos dentro de um sistema que se autorregula, se autocontrola, se autobalanceia e se automantém, né? Então, por exemplo, a realidade do mundo físico. Nós temos um mundo geopolítico, sócio-geopolítico econômico, que se autorregula, se automantém e dita as regras da sociedade, como o mundo deve ser, como a civilização deve avançar, e como as coisas transcorrem, como devem ocorrer na nossa realidade física. Esse sistema de controle no mundo físico sofre uma grande influência dessas realidades espirituais. Mas por que isso? Porque o nosso mundo físico nada mais é do que simplesmente uma continuação de um universo maior que nos cerca. Porque a nossa realidade 4D, na verdade, é uma realidade quadridimensional que está inserida num universo de 8 dimensões. Então, seríamos uma pálida projeção, uma pálida sombra de algo maior, que infelizmente nós não temos acesso com o nosso cérebro físico, devido ao fato que o mesmo só entende ou codifica coisas relacionadas ao 4D, né? Quando passamos a essas outras realidades, através da morte do corpo físico, a maioria dessas realidades continua ainda apresentando as características 4D e não 8D, como muitas pessoas às vezes imaginam. A natureza não dá saltos. Então, para nós continuarmos dentro de um sistema de controles adaptados ao modus operandi, essas outras realidades são simuladas e construídas de maneira que nós possamos nos reconhecer, nos ambientar nessas realidades e continuarmos nossas existências com corpos menos densos, né? E o que se observou nessas comunicações é que as pessoas, ao contrário do que imaginam, sofrem um controle muito grande nessas realidades, muito mais além do que nós sofremos no mundo físico, dentro do sistema de controle que vivemos, dentro desse contexto sociopolítico, econômico e religioso. E nesses mundos paralelos você pode encontrar comunidades, pessoas vivendo de uma maneira X, Y, Z, de acordo com o que elas imaginam que deveria ser essas realidades, porque não esqueçamos que essas realidades são criadas através do inconsciente coletivo. Nosso mundo, por exemplo, é criado através de bilhões de mentes que se manifestam no corpo físico, e do corpo físico se manifestam na Terra e constroem civilizações, constroem sociedades, enfim, interagem entre si. Nada disso muda muito nesse contexto mental, nessas realidades, com um acréscimo de certas tecnologias que nós desconhecemos, que, por sua vez, trazem um monitoramento e um controle maior das pessoas que passam por essa realidade. Ou seja, tecnologias essas que são intimamente ligadas com a nossa mente, de modo a interagir mentalmente com as pessoas de uma maneira quase que parasítica, né? De uma maneira ou outra, nós somos influenciados e parasitados todo instante no nosso mundo físico por sistemas de crenças, muitas vezes, ou ideias que tomam forma na sociedade e acabam envolvendo a sociedade e a controlando e reengenharizando ao longo das eras, ao longo da história da nossa civilização também. Mas, enfim, no mundo espiritual, a coisa se passa um pouco mais intimamente ligada conosco, mentalmente. Por que isso? Quando estamos no corpo físico, a nossa interação com a realidade externa, ela é um pouco menor em relação ao mundo espiritual. Por quê? Porque o espírito se encontra dentro de um corpo material e os sentidos do mesmo são bloqueados, são rebaixados, vamos assim dizer. São
Então, nós não temos uma noção muito de o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. Quando passamos para o outro lado, por possuirmos um corpo um pouco menos denso, com matéria mais plástica, nossa sensibilidade, nossos sentidos, em algumas ocasiões, aumenta, e nós temos a noção da realidade ao nosso redor um pouquinho mais ampliada. Mas veja bem, de acordo com o que nós pensamos e nos ligamos também. E como esse mundo nós temos um potencial maior, porque estamos menos presos a uma matéria mais densa, então o controle é maior também. Por quê? Porque caso contrário, o espírito teria a possibilidade de ter um poder de escolha maior e simplesmente deixar essas realidades e tentar sair fora do sistema de controle, né? Mas o que vem a nos demonstrar isso? Primeiramente, que esse sistema de controle, o mundo que nós vivemos, material e extrafísico, pertencem a um planeta que hoje em dia o projeto encara como um planeta prisão, apesar de muitas pessoas não concordarem com isso. Mas por que planeta prisão? Porque muitos relatos que vêm da espiritualidade nos demonstram que, além dessas informações serem filtradas e censuradas, muitas pessoas têm medo de se comunicar conosco, com os vivos, com receio de sofrer em certas repressões do outro lado, por certos seres que controlam essa realidade, inclusive uma inteligência que monitora o planeta inteiro e verifica o que nós estamos pensando, inclusive, a todo instante, a todo momento, não só na realidade física, mas em diversas realidades, esferas espirituais, chamada inteligência artificial, né? E nessas realidades, nós recebemos muitas comunicações de lá para cá, e nesse programa vamos trazer então algumas experiências que tivemos, como por exemplo, eu posso citar o primeiro caso aqui, que está correlacionado com minha própria família, né, que me levou inclusive a criar o projeto Terra Oculta indiretamente ao longo dos 30 anos, desde os meus 15, porque eu tive um fato que ocorreu comigo aos meus 12 anos, que realmente me fez pensar muito, porque eu realmente, um antepassado de uma família que vem da Itália, por exemplo, de uma parte da Áustria, tivemos nós fomos criados dentro de uma doutrina católica, né? Ou seja, desde que eu me conheço como gente, eu sempre estive dentro de uma doutrina, por parte de família, dentro do catolicismo. E no catolicismo, nós aprendemos que existe uma realidade extrafísica, que é baseada em coisas como o paraíso, o inferno, enfim, situações como essa. Então, dentro da família, muitas pessoas, inclusive minha bisavó, era contra comunicação com espíritos, né? E ela sempre foi contra. E nos anos 80 ela partiu para essas realidades, ou seja, ela faleceu e passou para o mundo espiritual. Bom, enfim, para encurtar a história, a minha avó, que era filha dela, basicamente não superou muito essa perda da mãe, e por 4 anos, às 6 horas da tarde, ela lamentava e chorava a morte de sua mãe todos os dias. E um belo dia, porque minha família tem nós temos muitas pessoas que são médiuns, né? Inclusive eu, minha mãe e outras pessoas mais que eram médiuns, mas não aceitavam receber espíritos, né, ou ter comunicações, né, com espíritos. Mas o que ocorreu? Um belo dia, minha mãe recebeu, né, a comunicação da minha bisavó, entrou em transe, recebeu, e inclusive minha mãe não falava alemão, não fala alemão, mas minha bisavó, como é austríaca, falava alemão, e começou a falar alemão, né? E aí ela virou para minha avó, né, e falou: por que você choras a minha perda? Eu tive que deixar um lugar que eu estava presa, né, porque eu não aguentava mais escutar suas lamentações,
E eu tive que fugir desse lugar, porque eu não podia sair, não tinha ordem para sair. Eu não sabia nem onde eu estava direito, ela falou. Mas enfim, eu consegui fugir e estou aqui. Infelizmente, usando o corpo da minha neta, né, porque eu sempre fui contra isso. E agora, como eu fugi desse local, em que muitas pessoas são mantidas presas, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei para onde ir. O que vai acontecer comigo. E nesse exato momento ela deixou de se comunicar com a minha avó através da mediunidade da minha mãe e foi embora. E aquilo me chamou muita atenção, porque em muitas ocasiões eu tentei comunicação com ela, em centros espíritas e tudo mais, e nunca obtive resultados, até aquele dia. E aí eu comecei a me perguntar, mas como presa? Isso me lembrou também uma questão muito interessante, que o marido dela, que é meu bisavô, morreu muito cedo, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial nas trincheiras francesas, no fronte, lutou pelo exército austríaco, e ele morreu aos 32 anos, muito jovem, porque ele teve câncer no fígado, né? E deixou minha bisavó muito jovem, com 27 anos, viúva. E a minha bisavó descobriu o seguinte, que quando ela batia na minha avó, por algum motivo, quando minha avó fazia algum tipo de travessura, alguma coisa, ela chamava a atenção da minha avó, durante a noite, ele aparecia, o meu bisavô, para ela, a minha bisavó, né, no caso, quando ela estava viva, aos 27 anos, ao lado de sua cama, e lhe dava instruções, o que ela devia fazer em vida. E era tão real que ela dizia que não era um sonho, porque em muitas ocasiões ela inclusive sentava na cama com ele e às vezes andava na casa com ele. Isso ocorria quando ela, sei lá, repreendia minha avó ou batia nela, alguma coisa. Então ela começou a bater na minha avó, assim, ou repreendê-la, né, só para vê-lo à noite, né. E toda vez que ele vinha, ele falava, olha, eu venho, mas porque eu tenho autorização, porque eu estou num lugar preso. E eu não posso sair sem autorização, mas me deram essa autorização para vir aqui, de tempos em tempos, se comunicar contigo. Mas realmente, eu não vou poder vir mais, porque agora eu vou ter que voltar e dali eu vou para um outro lugar. Mas ele não falou onde, ele falou que não tinha permissão para falar também. E essa situação se repetiu por 4 anos, todas as noites quase, que ele a visitava, minha bisavó. Quando ela tinha 27 anos, um ano depois que ele faleceu, aos 32 anos, e nós estamos falando aí do ano de 1931, tá? E essas coisas me chamaram muita atenção, não só o fato da minha bisavó receber a visita do meu bisavô, dessas realidades, como a minha bisavó também vindo da comunicação através da minha mãe, dizendo que estava presa também, né? E aí eu comecei a pesquisar, estudar relatos de pessoas que tiveram experiência quase morte, pessoas que tiveram também comunicações, e eu comecei a observar que muitas comunicações, inclusive de romances espíritas, são comunicações que sofrem um tipo de bloqueio, de censura. Em algumas comunicações, agora que eu não me recordo aqui, você vê pessoas falando em mensagens mediúnicas dizendo que não poderiam contar em detalhes sobre o que elas veem do outro lado, ou como que a passagem é feita, porque isso é uma coisa que todos vão experimentar, né? Mas em contrapartida você vê muitos romances espíritas falando sobre cidades astrais, sobre pessoas passando todo tipo de situações em várias regiões astrais, mas assim, não dando também detalhes de como as coisas funcionam, como certos mecanismos da reencarnação funcionam realmente, como essas pessoas são conduzidas até socialmente do outro lado, como se há um tipo de governo comum. Porque me parece, todos os relatos espíritas, mensagens mediúnicas, contos espíritas e relatos, não só espíritos, como também relatos de pessoas que não eram espíritos, como
aquele médio Roelof, né? Da Holanda, que também tem obras muito parecidas com Chico Xavier, que também relata sobre cidades astrais, mas que nós percebemos que essas cidades funcionam como se fossem verdadeiros guetos, né? Ou seja, você não tem uma estrutura como um país como o nosso aqui, mas você tem guetos, você tem cidades fortificadas, você tem pessoas dispersas em realidades diferentes, né? E sempre numa situação em que elas se encontram sem poderem saber realmente seus verdadeiros destinos, né? Sem poderem questionar, por exemplo, como pessoas que vivem na cidade Nosso Lar, como aquela obra Nosso Lar, elas não podem questionar a governadoria, não podem questionar muito sobre sua situação ali. Mas simplesmente ela tem que aceitar aquilo e continuar. Eu posso trazer um outro relato, inclusive, do meu avô, né? Porque meu avô já faleceu. E nas minhas viagens astrais que eu fiz desde meus 5 anos de idade, quando meu avô faleceu, eu muitas vezes tentei comunicação com ele, tentei inclusive vê-lo do outro lado, nessas realidades, em desdobramento do corpo físico, durante o sono físico, e realmente eu acabei trombando com ele nessas realidades, e constatei a existência de verdadeiras favelas espirituais que existem sobre a cidade de São Paulo, por exemplo, né? Porque são ruas, é uma realidade paralela, uma simulação paralela em cima, onde as pessoas saem da nossa realidade física com a morte do corpo físico e vão parar nessas realidades. E a situação dele era uma situação de muita penúria, né? Uma cidade quase que uma favela, né? E tendo que trabalhar, inclusive, né? Então eu constatei a existência de um sistema sociopolítico econômico dentro desses guetos, dessas pequenas cidades, que são altamente controladas do outro lado. E muitas pessoas vivendo uma situação que elas jamais imaginavam que iriam encontrar após a morte do corpo físico, né? Inclusive, algumas cidades possuem uma tecnologia ou são controladas através do que a gente conhece como os provedores do mundo espiritual. Eles fornecem equipamentos, matéria, coisas de tempos em tempos, mas ninguém pode perguntar quem são, porque criou-se em algumas cidades a ideia de que esses provedores são a espiritualidade superior que monitora, controla e dita as regras no planeta Terra. E muitas pessoas vivem na base do medo do outro lado, como muitas pessoas vivem aqui também, na base do medo, em certas situações, em certos países, em certos guetos também aqui no mundo físico, né? Então, é uma situação muito interessante, porque é uma extensão, né, da nossa vida aqui no mundo físico. Aliás, o nosso mundo físico é uma extensão do mundo espiritual, que é ao contrário. O mundo físico é uma pálida realidade do que ocorre do outro lado. Então, aqui, se o controle já é meio rígido, lá o controle é 10 vezes mais rígido. Por causa, como já expliquei, o espírito é mais livre, com o corpo menos denso, então o controle deve ser maior, para evitar certas situações que poderão culminar com o desmantelamento do sistema de controle, né? E é uma situação proibida de ser discutida do outro lado, como é proibido aqui discutir certas situações políticas, porque muitas dessas coisas ocorrem por detrás dos bastidores, e isso não seria diferente para outras realidades além do mundo físico. Como já torno a falar novamente, a natureza não dá saltos. Ou seja, se eu fui ruim, eu vou morrer, eu vou me encontrar numa outra realidade e vou continuar sendo o que eu sou, ruim ou bom, ou se eu gosto disso, daquilo, eu vou continuar gostando e nada vai mudar nesse sentido. Mas o controle é maior. É como se fosse um show de Truman, né? Você vai ver relatos de pessoas aí dizendo que as coisas parecem quase que meio artificiais do outro lado. Pessoas sorrindo, mas ninguém te explicando realmente o que está acontecendo do outro lado, né? Você vivendo em guetos, em cidades, mas sem saber para onde vão dar essas cidades, o controle, de onde vem esse controle. Então são coisas que as pessoas continuam
às escuras, né? Eu já andei falando isso em vários programas do canal Terra Oculta, e muitas pessoas agora podem estar torcendo o nariz aqui, falando, não, mas espera lá, isso daí não está certo, porque você tem milhares de comunicações mediúnicas lindas e maravilhosas, floridas, sobre uma realidade X, Y, Z, sobre regiões umbralinas também, que são quase que verdadeiros infernos mentais que existem do outro lado. Mas, enfim, nunca nada nos é revelado como um todo dessas realidades. Situações como que a reencarnação ocorre, como eu já disse aqui no programa, em outros vídeos do Terra Oculta, a reencarnação ela ocorre quase de uma maneira autômata, através de máquinas biomecânicas que existem do outro lado. Como eu falei, existe uma tecnologia além da nossa imaginação, onde as máquinas do outro lado, em muitas ocasiões, elas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Computadores nascem, crescem como plantas e morrem do outro lado. Um dia, talvez, essa tecnologia seja repassada para o nosso mundo físico, mas no momento, nós vivemos um mundo mais mecanicista, mais mecânico, mais baseado no silício, na eletricidade e numa tecnologia que nos limita como seres pensantes nesse mundo físico, tanto em locomoção como em energia e em outras coisas mais. Mas enfim, eu queria deixar a palavra para o Marcelo agora, se tiver alguma pergunta, algum relato também sobre o mundo espiritual. Eu tenho algumas outras coisas que eu vou colocar aqui no programa, vivências minhas dentro do mundo espiritual, em desdobramento, ou lembranças que eu tive do mundo espiritual, ou dessas realidades simuladas, porque nosso mundo também não deixa de ser um mundo simulado, de alguma maneira, né? Mas enfim, eu deixo a palavra para o Marcelo. Você tem alguma pergunta, Marcelo? Alguém tem alguma pergunta? Temos sim, Caio, temos perguntas, mas assim, antes de passar as perguntas, eu gostaria de juntar contigo essas peças do nosso quebra-cabeça de hoje. Sim. E eu vejo... O seu microfone está um pouquinho... desculpa de falar, mas ele está assim, dando uma estática. Assim. Eu vou fechar meu som, para ver se melhora. Oi. Realmente hoje eu tive que fazer uma troca de equipamento aqui, então a situação, ela hoje não está muito favorável. Por favor, só me confirma se tu estás me ouvindo aí. Sim, estou ouvindo, ele só está um chiadinho, tipo um zoom assim de fundo, quando você fala, tipo eletricidade. São essas nossas visitas que nós sempre recebemos aqui durante as nossas conversas, né? Aliás, quando eu estava falando no Hangout aqui, despencou não sei o que aqui em casa, minha esposa foi ver, caiu tudo, não sei lá o que foi, né? E sempre acontece alguma coisa, né? A gente está... Na realidade, a gente está bastante acostumado com tudo isso, Pedro. Desde o primeiro dia você vai se recordar que a energia caiu aqui, fiquei 20 minutos incomunicável, porque naquele momento ali até eu lembro que a gente estava falando alguma coisa a respeito de Saturno e depois isso suscitou até algumas indagações nossas e muitas explicações tuas a respeito disso. Tu sabes, Caio, que uma das coisas que me impressionou muito nesses últimos anos, há talvez 1 ano e meio, através da Márcia, eu recebi uma visita de meu pai. Isso, apesar de estar lidando com isso há quase 40 anos, eu me senti um pouco chocado ali naquele momento. Mas recebi com... No primeiro momento foi até com um pouco de ressalva, eu estava um pouco desconfiado, mas no transcorrer da conversa ele se identificou e então nós começamos a conversar. Durante um período de mais ou menos 1 ano, ele veio praticamente todas as semanas e nós conversávamos, até que num determinado momento ele me fala o seguinte: meu filho, eu vou me ausentar por um longo tempo. E eu argumentei: mas pai, por favor, o que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Por favor, me fala tudo que tu precisas, que eu dou um jeito de ver isso para ti. E ele disse: não, meu filho, não.
aqui as coisas são muito diferentes do que as pessoas pensam. E eu não vou poder mais me comunicar contigo durante um período. Eu só recebi permissão para estar aqui durante esse tempo, para que eu pudesse olhar por ti, olhar pelos teus irmãos, para ver se tudo estaria bem, e, portanto, eu vim. Dentro da literatura espírita, kardecista, eu me recordo também várias vezes de passar por inúmeros livros que foram psicografados por Chico Xavier, e te confesso que alguns deles me causaram até muito espanto, e apesar de todas as coisas que são críveis ali, muitas coisas ficaram na minha cabeça mal resolvidas. Por exemplo, o porquê daqueles muros. E eu olhava aquela situação das colônias e pensava, mas por que dos muros? E eu, a vida inteira, imaginei que aquilo fosse assim, uma forma de proteção da colônia. E hoje, nesse presente momento, a partir do momento que nós tivemos um contato contigo mais profundo, mais a miúde, eu pude perceber que, na realidade, aqui não é uma proteção, é para que as pessoas não saiam. E isso me causou uma situação muito, muito, muito... Assim, eu fiquei perplexo. Quando me deparei com isso, me dei conta do que estava realmente acontecendo, quer dizer, para as pessoas não saírem. E aí eu comecei a perceber quantas histórias eu já tinha de amigos que tinham passado para o outro lado do véu, e comecei a compreender essas histórias, ou seja, tem uma história muito recente, é muito recente, eu faço questão de colocar aqui agora, não só para ti, como para todos os nossos ouvintes da Rádio Remix e o pessoal que está aí no Hangout, porque é muito interessante. Tenho um amigo de 25 anos, esse amigo é uma pessoa que já me conhece bastante bem dentro dessa questão da espiritualidade, daquilo que hoje algumas pessoas dizem que é canalização, que é mediunidade. Eu trabalhei em casas espíritas durante muito tempo, e este amigo me fez um relato. Eu, todas as tardes de sábado, eu vou buscá-lo, porque, entre outras coisas, eu sou músico e ele também, e a gente gosta de fazer uma reunião aqui no estúdio, e nós trocamos figurinhas e coisas a respeito de música. E ele me chega com uma situação que é a seguinte: uma pessoa ligada a ele, a família dele, tinha morrido, desencarnou numa quarta-feira, e ele, que nunca tinha tido nenhuma experiência nesse nível de transcendência, ele teve uma visão com ela, e esta moça estava sentada na beira de uma calçada, indecisa, sem saber como atravessar aquela densidade que parecia uma nuvem. Ela relatou que parecia uma parede, mas que era de uma densidade muito parecida com uma nuvem, e que ela colocava a mão e tirava a mão, e isso a assustava, e ela retrocedia. Naquele momento, vendo que havia uma situação ali, nós fizemos juntos um pedido que houvesse uma equipe, que se houvesse uma equipe que estivesse presente, que pudesse ajudá-la, auxiliá-la, e o pai desse rapaz foi ajudar, o pai já desencarnado foi ajudá-lo. Passada uma semana, nós estávamos aqui no estúdio, e ele me confidencia o seguinte, que ela estava muito intrigada, porque no local onde ela estava, onde ela teria conseguido fazer a passagem, ela não conhecia ninguém, ela não tinha contato com pessoas diretamente, as pessoas passavam por ela, e ela dizia assim: eu estou numa espécie de uma cidade, de uma colônia, e estas pessoas passam por mim, elas são muito educadas, são muito cordiais, mas eu, ao indagar onde eu estou, todos se espantam e saem de perto de mim, e eu não estou conseguindo compreender onde eu estou. A única companhia que eu tenho é de um irmão já falecido antes de mim. Isso se prolongou por mais ou menos 2 semanas,
até que semana passada ocorreu a última comunicação, onde ela dizia o seguinte, que ela estaria deixando de se comunicar porque ela estava sendo ameaçada, se sentindo ameaçada, então ela, para se proteger, estava deixando de se comunicar. Caio, essas coisas, de certa forma, embora pesadas, porque elas desconstroem aquele sistema de crenças que as pessoas têm. Eu já digo às pessoas porque eu já não posso mais, dadas as evidências que têm acontecido, eu não posso mais acreditar nisso piamente, que nós estamos indo para um lugar melhor. Então, como tu estás dizendo, e que muitas pessoas vêm afirmando e reafirmando, este lugar talvez não seja o melhor. O que me parece que o controle exercido, tanto nessa terceira dimensão, quanto nessas outras dimensões, esse exercer deste poder, seja pela inteligência artificial, seja por uma raça que a gente não conheça, seja por seres que nós não sabemos quem são. O que fica para mim, Caio, é que nós temos um longo trabalho pela frente, porque acredito que todas essas informações, todos esses conhecimentos, eles estão nos colocando diante de um patamar muito, 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 muito perigoso. Ou seja, porque se nós não temos condições de detectar o que está acontecendo, como é que nós vamos saber para onde ir? Então, acho que isso vai nos colocar definitivamente dentro de uma busca, dentro de outra busca. Porque não consigo ver de forma diferente, né? Porque se existe toda essa teia eletromagnética que está nos aprisionando, se existe toda essa magnetização vinda de fora, nós já estamos com indícios de que isso seja uma biomáquina, que toda a inteligência artificial seja uma enorme máquina que esteja a serviço de uma civilização, e que não vou afirmar para ti isso, mas eu vou fazer quase que uma afirmação, que isto é uma ingerência de 50% seres do planeta Terra, ou seja, seres iguais a nós, seres humanos que detêm um determinado contrato, e seres que não são humanos. Eu acho que isso foi um grande contrato que foi feito, e eu já vou ir um pouco mais além. Eu acho que a gente às vezes tem que se expor um pouco mais. Eu vou fazer isso hoje, porque eu creio que isto seja necessário. Esta parcela da nossa civilização é aquela que pregou e prega a supremacia de uma raça, a raça ariana. Então, Caio, dentro de todas essas propostas que nós trazemos hoje de como é o mundo espiritual, de como é o outro lado, nós estamos percebendo que não vai ser nada fácil, mas que também nós temos condições de desvelando determinadas coisas, compreender melhor e assim nos posicionarmos de uma forma mais concreta, mesmo que seja uma forma mais defensiva, pelo menos nesse começo agora, porque esses relatos, tanto esses que tu trouxeste e esses que eu pude relatar aos nossos ouvintes e o pessoal que está aqui no Hangout, são extremamente fortes. E eu acho que cabe também, Caio, a questão de por que é que nós temos que desmistificar o nosso sistema de crenças, porque ele realmente é um poderoso aliado da não-luz, eu posso dizer assim. Ele é um poderoso aliado daqueles que nos governam ou daqueles que nos aprisionam. E eu gostaria de saber de ti se dentro dessas
tuas andanças ali do outro lado. Que tipo de experiência talvez venha atualmente que tenha sido aquela experiência mais marcante? Antes de eu falar da minha experiência, que seja mais marcante, eu queria colocar 3 situações aqui de campo do Projeto Terra Oculta. Primeiramente porque o Projeto Terra Oculta não tem vínculo sociopolítico, econômico e religioso com ninguém. Isso já é um ponto positivo. Por quê? Porque é um projeto que não está atrelado ao que aprendemos, né? Principalmente eu, que venho de uma família católica. Então o projeto não está atrelado a nada, né? A nada, mas sim a observações e coleta de dados. E falando-se em coleta de dados, em algumas ocasiões eu participei de reuniões espíritas, de desobsessão, que eles falam, né? Que é a doutrinação de espíritos, que pessoas se encontram influenciadas por espíritos, e esses espíritos fazem com que a pessoa tenha uma vida, às vezes, muito desequilibrada. E nessas sessões espíritas, né, que eu presenciei, me chamou a atenção três coisas interessantes que aconteceram ao longo desses anos. Uma delas uma das sessões de desobsessão, um espírito veio, ele falou que se encontrava preso, quase que amarrado, mas que ele foi colocado ali para falar certas coisas que não condiziam com a realidade das coisas. Ele falou assim: vocês pensam que esses irmãos que estão aqui me aprisionando são o que vocês imaginam que são? Ou seja, seres benévolos, mentores. Eles não são nada disso. E aí, nesse momento, quando ele queria falar o que são, ele foi retirado da canalização mediúnica e o levaram, né? Então aquilo me chamou muita atenção. Uma outra coisa, que uma vez veio um espírito que se dizia ter sido um jesuíta na vida passada, né? Ele falou assim: eu gostaria de saber da verdade das coisas, porque isso que vocês estão falando aí na reunião, essa doutrinação, essas coisas todas, não condizem com a realidade das coisas aqui, desse lado. Então eu já estive em várias religiões, várias doutrinas, querendo saber a verdade, e não acho a verdade. Eu que fui jesuíta da Igreja Católica, não acho a verdade, porque tudo isso para mim não é a verdade, porque as coisas funcionam de uma maneira diferente daquilo que vocês imaginam. Esse foi um relato de um jesuíta. E finalmente um relato de um pesquisador, daquele do grupo de Skoll, que é um grupo mediúnico de experiências mediúnicas da região de Skoll, na Inglaterra, que fazia uma experiência nos anos 90, 95, com entidades espirituais, inclusive alienígenas, os Greys, e que, aliás, são seres que vêm de outra dimensão, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né, os Greys. Um dos pesquisadores ali, ou os pesquisadores do grupo de Skoll, falou que quando um deles morresse, ele teria... O acordo foi o seguinte, que se um deles morresse, um deles iria voltar para dar um relato, talvez até em transcomunicação, que é a comunicação com o mundo espiritual, através de aparelhos eletrônicos, computadores, telefones, onde os espíritos dão comunicação no rádio, no telefone. Enfim, ele daria comunicação e diria o que ele estaria vendo do outro lado. E, de fato, um dos pesquisadores faleceu, morreu, e aí tiveram a ideia de ir para Milão. Porque em Milão, para quem não sabe, na Itália, se encontra um senhor que há anos dá comunicação de espíritos através do seu rádio de válvulas dos anos 40, que inclusive é desligado da tomada e as válvulas são retiradas e o rádio continua funcionando. E lá foram buscar a comunicação desse pesquisador que faleceu, que tinha um acordo entre eles que um deles iria voltar e dar comunicação sobre o mundo espiritual. E de fato ocorreu a comunicação. E esse senhor do rádio, Marcelo Batti, conseguiu contactar o pesquisador, e aí ele falando assim: bom, agora você já está aí, então nos diz como que é a aparência do lugar que você vive, como são as coisas e tudo mais. Ele falou: bom, isso eu não posso falar. Aí todo mundo olhou para a cara do outro assim, com cara de pasmo, né? Porque o acordo foi falar, e não o que é agora, o que aconteceu, como se tivesse alguém coagindo ele para não falar. Essa foi a impressão que foi passada. E todo mundo ficou pasmo. E aí ele falou assim: as comunicações são muito difíceis, ele falou. E foi embora. Quer dizer, isso me chamou a atenção também, e outras coisas mais. Mas, enfim, relatando uma experiência minha, do outro lado,
O que eu verifiquei é que existem como gerentes humanos também, que compactuam com certas entidades artificiais e naturais também, que não são humanas do outro lado, e que formaram grandes facções no mundo espiritual. Se eu não me engano, são 5 facções aqui no mundo espiritual, perto da crosta terrestre, no baixo astral. Facções essas que disputam poder, disputam território, como nós disputamos aqui no mundo físico, né? E essas facções, cada uma correlacionada com algum sistema de crença, que elas propagam e promovem no mundo físico, através de N fenomenologias que ocorrem no mundo físico, e essas facções deram origem a vários sistemas de crença, que eu não vou nomear, para não dar nome aos burros aqui, né? E para também, porque muitas pessoas que são criadas em sistemas X, Y, Z, se você fala alguma coisa, a pessoa fica chocada, né? Então não vou falar, o sistema é isso, a religião assim, assado. Bom, enfim, essas facções às vezes se travestem de tudo que é coisa e nome para justamente fazer uma propaganda falsa de uma realidade que não existe, só na cabeça de muitas pessoas que existe, mas que na verdade as coisas operam de uma outra maneira do outro lado. E por que eu estou falando isso? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, essas facções, elas fazem verdadeiros trabalhos neurolinguísticos mentais, através da propaganda falsa, para conseguir perpetuar um cenário, assim dizer. Isso é óbvio, porque no mundo físico isso também é feito. A todo instante, políticos mentem, países mentem, governantes mentem, governo mente. E isso você vai encontrar. Você pode governar um país, uma situação, um vilarejo, através da tirania direta, ou seja, através da força, ou através da falsa propaganda, falsa democracia e coisas mais, né? E você encontra isso, então, esse modo operante dessas facções do mundo espiritual, que me chamou muita atenção. Fora dessas facções existe a resistência, né? Que não opera em favor de nenhuma dessas facções e são considerados como se fossem marginais no mundo espiritual, né? Porque elas não seguem nenhum tipo de política promovida por essas facções e nem não seguem nenhum tipo de política promovida pela dita pseudo-espiritualidade superior também, que não tem nada de superior, ao contrário do que as pessoas acham, né? Porque o que me chamou também muita atenção é que, do outro lado, você tem uma tecnologia avançada e um controle maior, e as pessoas alienadas do mesmo jeito como estão aqui, em várias situações, em várias cidades, em vários locais, em várias regiões, não sabendo o que está acontecendo com elas, esperando por uma oportunidade de reencarnar. Olha que loucura, esquecerem tudo que viram, voltarem para cá, para cobrirem certos débitos que dizem ter através do karma, que na verdade foram também implantados através de uma neurolinguística em suas mentes, para que as pessoas, através da culpa, participem desse processo de reciclagem chamado de reencarnação, dessa roda samsárica, como os budistas falam, sem fim, né? Essas indas e vindas, indas e vindas, indas e vindas, numa situação que se perpetua, às vezes, na vida da pessoa por milhares de anos, né? Infelizmente. Então, essa realidade me chocou, assim, de uma certa maneira, principalmente quando eu comecei a operar e a trabalhar dentro da resistência do outro lado. Então é uma coisa que me choca muito, porque as pessoas às vezes sempre esperam um salvador ou algo externo que vá tirá-las dessa situação que se repete, né? Inclusive, até tem umas frases interessantes que as pessoas falam do outro lado, né, que o inferno se repete, né? Uma coisa se repete, fica se repetindo, repetindo, vira um verdadeiro inferno, né? E agora, esses infernos são criações mentais, logicamente sustentadas pelo sistema de controle, por métodos subliminares, neurolinguísticos, que tanto aqui no mundo físico como no mundo astral, operam e interagem conosco a todo instante, né?
E, como o Marcelo falou, existem os gerentes humanos e os não humanos, inclusive seres artificiais. Muitos seres são criados artificialmente falando, como verdadeiros androides do outro lado, para controlarem também certas regiões do mundo astral. Né? São verdadeiras máquinas biomecânicas que operam do outro lado e controlam essas regiões. E aí muitas pessoas agora falam, isso é pura fantasia, não sei o quê. Não, porque as pessoas têm que lembrar que a tecnologia que nos é dada, primeiramente surgiu e partiu dessas realidades. Quando um cientista intuiu uma descoberta, ou quando chegou a alguma conclusão, muitas vezes essas conclusões, essas descobertas são intuídas ou são canalizadas de uma maneira N, X, Y, Z, e essas descobertas acabam ocorrendo no mundo físico. Ou seja, tudo vem de uma realidade maior. Ou seja, o que está em cima está embaixo, está embaixo está em cima, o que está dentro está fora, e assim por diante. Aquela ideia hermetista, né? Hermética, né? Do macrocosmos, microcosmos e de outras realidades para nós, é a mesma situação. Então, nada novo nessa Terra, no mundo astral, né? Que nós não conhecemos no mundo físico, mas também com 90% do que não nos é falado, né? O que nos é mostrado na espiritualidade não chega nem 10% do que como as coisas se operam do outro lado e como elas ocorrem, que talvez chocaria a cabeça de muitas pessoas, porque muitas vezes, inclusive na resistência, quando você sai um pouco dessas facções, as coisas são dadas de maneira homeopática, porque as pessoas não se desequilibrem mentalmente, se choquem de uma maneira que as leve até à loucura, né? Então isso é feito também, com muito cuidado, inclusive com um certo acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ao contrário do que as pessoas imaginam, que você morre, vira fumacinha e pronto, acabou. Você vai para o paraíso, tocar harpa, qualquer coisa. São criações absurdas que nós temos, advindas de certos sistemas de crença, né? Ou situações como outras doutrinas que você vai viver uma vida de flores numa cidade nosso lar, né? Inclusive cidade essa que você não pode questionar nada, né, quando você está lá. Enfim, e como o Marcelo falou, com muros que muitas vezes remete não à proteção da cidade, mas à reclusão dos seus habitantes, né? Então, você queria colocar alguma coisa aí, Marcelo? Eu tenho algumas experiências para falar, tipo, situações que eu passei de campo, do outro lado, você vê verdadeiras batalhas sendo travadas no mundo espiritual, né? Você tem várias regiões de acordo com a vibração mental, a simulação. Se existem máquinas biomecânicas que são que nem plantas, né, que se crescem, duplicam, por exemplo, e emitem uma frequência mental em que faz com que as pessoas às vezes fiquem em um estado de sonambulismo, né? Fiquem quase que nem sonhando e vivenciando as ilusões mentais, ou até cidades astrais mentais que não existem. São puras ilusões. Pessoas que ficam às vezes em estado de semi-acordados, semi-dormindo em câmeras, em certas regiões, pensando que estão vivendo uma cidade astral, mas na verdade estão anexados numa máquina biomecânica, momentaneamente, por algum motivo, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque são coisas que não merecem serem reveladas no momento, mas ao longo do tempo isso será feito no projeto Terra Oculta. E muitas pessoas também coligadas em situações de sistemas sociopolíticos e econômicos piores que o que nós vemos na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né? Então são situações, N situações que você encontra no mundo espiritual, chocantes até, inclusive. Tem alguma colocação, Marcelo? Olha, Caio, toda vez que tu me perguntares isso, eu tenho 300 coisas aqui na minha cabeça que eu gostaria de elucidar. Mas eu gostaria também, Caio, de dizer às pessoas que trazer esses assuntos e a abordagem desses assuntos, isso não significa que nós não tenhamos, talvez, dentro daquilo que são as nossas crenças, condições de reverter processos, viu, gente? Só que, à medida em que o Caio vai explanando que existe um controle, que esse controle é feito
por esse grande provedor de vírus, que é a inteligência artificial. Que essa inteligência artificial é gerenciada por duas facções que detêm o poder, que, como é em cima, é embaixo, ou seja, nós estamos submetidos a uma determinada gama de controle pelas mesmas facções, gente. É isso que a gente está dizendo. E isso não significa que isso não possa ser revertido, tanto que o que é que se busca? Ah, ascensão individual, de repente o Caio ele vai descobrir a resposta e vai ficar com isso para ele. Não é isso que vocês estão vendo todos os dias, porque o Caio vem trabalhando há 30 anos para desvendar um mistério que ele está hoje aqui trazendo para a gente tudo aquilo que lhe salta aos olhos dentro da pesquisa que ele está fazendo. Por que o Marcelo e a Márcia inventaram que queriam ter uma rádio para falar de determinados assuntos quando ninguém fala disso? Justamente por isso. Porque houve uma necessidade de nós relatarmos certas coisas, porque nós estamos vendo que é tudo muito... Ah, tudo bem, olha, eu não estou preocupado com isso, eu não sei... Essa não é a questão. A questão é que todos nós estamos inseridos dentro desse projeto, desse grande projeto que a inteligência artificial está nos trazendo. Basta você olhar para fora. Vou falar uma situação extremamente banal, muito banal. Cada um de nós, no momento que precisa se locomover, que depois de tanto trabalhar, ou seja, da forma que for, ganhou ou recebeu de presente um carro. E hoje tem que colocar gasolina. No momento que você vai até lá e percebe que você foi sobretaxado em 40% de imposto em cima da gasolina, você logo pensa, bem, enfim, alguém inventou uma crise em algum lugar, essa crise veio parar no meu colo e hoje eu pago a conta. Então, quer dizer que o sistema de controle ele já está posto, ele já está funcionando, ele sempre esteve funcionando e nós vivemos dentro dele. Ah, mas que ruim, que chato, porque eu achei que se eu morresse eu iria para o céu, porque lá na igreja falaram, ou o pastor falou, ou numa mesa mediúnica me falaram isso. E o que o Caio, por que é que alguém ia se deter numa pesquisa tão aprofundada dessa forma para simplesmente, não, eu vou receber os benefícios dessa minha pesquisa, tudo que eu descobri aqui, eu vou tomar minhas providências e o resto que se dane, que se lixe. Não é isso, gente. Às vezes as pessoas, agora mais a miúde do que antes, me interpelam aqui na internet perguntando por que é que vocês falam tantos assuntos depressivos, tanta coisa que ruim. Não é ruim, é que é necessário que nós tenhamos uma consciência. Ontem nós tivemos um hangout onde se falava de controle mental e hipnotismo de massa. Quem de vocês duvida que isso exista? Existe, porque nós, enquanto povo, nós não fomos capazes de dizer não a tudo aquilo que nós estamos vendo todos os dias, que os nossos governantes vêm nos proporcionando, a classe política vem nos proporcionando. Então, as dificuldades que nós temos aqui, elas vão se transformar amanhã em soluções. Basta que nós queiramos observar que, se existe uma situação, e esta situação não nos é favorável, o que é que nós vamos fazer a respeito? O que é que nós vamos fazer a respeito? Ah, eu vou chorar. Ah, eu vou me ajoelhar e vou rezar. Ah, eu vou me desesperar. Mas há quem diga, não, eu vou descobrir um caminho, uma saída. E isso tudo que nós estamos fazendo se resume a isso, né? Caio, eu tenho aqui algumas perguntas, o que eu estou fazendo? Eu estou separando essas perguntas para deixar para a última meia hora aqui do nosso encontro. E... Desculpe contar aquilo que você falou de falar coisas negativas aqui, coisas positivas. Eu quero deixar bem claro que o projeto é oculto, é justamente por o que está oculto na mesa, para todos enxergarem
a realidade por vários ângulos, né? Não que nós sejamos donos da verdade, mas que as pessoas têm que parar de buscar somente o lado florido da história e encarar a realidade como seres adultos, e não como uma raça de crianças debilóides que somos tratados a todo instante pela espiritualidade, pelos alienígenas, pela inteligência artificial, em que você vê muitas pessoas falando aqui na internet, mas certas coisas nós não temos capacidade de lidar porque somos seres bárbaros, somos infantis, somos crianças aprendendo e não sei o quê, tudo balela isso. Somos seres eternos, somos seres antiquíssimos, bloqueados mentalmente, presos no corpo de carne, inclusive, que o corpo de carne, ele nos ofusca mais ainda o espírito, além do que já os corpos menos desses nos ofusca. Então, nós temos que deixar de parar, achar que nós somos menos, que nós somos impotentes. Inclusive, fui muito criticado no projeto, muitas pessoas falam, mas o que vai adiantar se eu vou para uma outra realidade que também é uma simulação? E aí? Eu vou continuar uma outra vida de uma outra maneira, mas eu não vou conseguir escapar. Mas isso é um pensamento muito determinista, um pensamento muito passivo. A gente não deve ser passivo nessa história toda, porque isso nos foi imposto na nossa mente, a sermos passivos, seres passivos, seres que aceitam os sistemas de crença sem questionar. Aliás, todos os sistemas de crença maiores que nós temos aí carregam os famosos dogmas, né? São verdades inquestionáveis. E esses dogmas continuam, de uma maneira ou de outra, no mundo espiritual. Então, temos que questionar, sim. Nós temos que ser donos de si, tomar posse de nós. Porque se a partir do momento que você não toma posse de si mesmo, então, meu amigo, você vira um saco de pancada do sistema. Porque você não toma posse de si. Você faz acordos inconscientes a todo instante, acima e embaixo, e esses acordos ditam tua vida, tua regra, te levam na correnteza do tempo, e as pessoas não se dão conta que elas podem remar, sim, para uma outra situação, elas podem sair dessa situação, que a resposta está dentro de cada um de nós, de uma maneira ou de outra, porque afinal de contas nós somos parte de uma fonte maior, e eu acredito que essa fonte maior não esteja nessa simulação pobre, imperfeita que nós vivemos nesse mundo de dualidade. Então nós devemos sempre buscar o positivismo, o conhecimento, que é muito importante também, que só o conhecimento em si não é a resposta para tudo também, porque existem outros diversos tipos de inteligência que temos que trabalhar e usar também. A inteligência emocional e outras inteligências mais, que dão acesso cada vez mais ao nosso subconsciente, memórias bloqueadas, né? Memórias essas que contêm a chave para o problema, a chave para que vai se abrir uma porta que talvez nos dê a chance para sair dessa situação, enfim, que nós mesmos nos colocamos por aceitar sempre, assinar embaixo e aceitar, sim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou menos, tenho culpa, eu sou pecador, eu sou não sei o que, sempre através do medo, através da culpa, e essas coisas a gente tem que deixar de lado, porque isso cada vez mais nos acorrenta mentalmente, uma situação que já não é lá essas coisas, vamos assim dizer, mas que pode se tornar ainda, inclusive, pior, se nós assinarmos mais contratos inconscientemente com a IA, ou com essas realidades, ou com essas facções e essas outras coisas mais, que nos cercam por detrás dos bastidores como verdadeiras víboras, parasitas, coisas que nos iludem e nos trazem a mentira, mas que um dia cairá por terra. Isso vocês podem ter certeza, que um dia essa situação irá cessar nesse mundo. Porque existem inteligências maiores como a nossa, que se encontra bloqueada, mas inteligências essas que não se encontram bloqueadas, que trabalham em prol dessa desmantelação dessa situação toda aí. Que inclusive se utilizam com organizações como a Resistência, por exemplo,
para serem atuantes em esferas mais próximas do baixo astral, para que tragam um pouco de esperança para as pessoas, um pouco e soluções concretas, né? Sem estarem atrelados a qualquer tipo de teoria mirabolante aí, porque muitas vezes as pessoas teorizam, né? Fazem montam muitas doutrinas, muitas coisas fantásticas, maravilhosas, mas que na verdade não condizem com a realidade das coisas, né? E é aquela história, como se você tivesse vestido, como se você tivesse com um chapéu lindo, bonito na cabeça, né? Mas totalmente pelado, andando por aí, quer dizer, sem nexo, né? Sem sentido. Então, eu vou responder as perguntas, Marcelo, não sei se você quiser fazer as perguntas, ou eu mesmo fazer a pergunta e responder. Tu sabe que eu sempre gosto de te deixar à vontade para tu fazeres aquilo que tu achares melhor. Mas até porque nós estamos criando uma relação de amizade que é uma coisa que me deixa bastante feliz. E te dizer, Caio, que se as pessoas elas tiverem um pouco de paciência e observarem todos os hangouts, eu não estou aqui fazendo propaganda do canal, viu, gente? Eu estou querendo que vocês compreendam que existe uma sequência lógica dentro de cada coisa que é falada para que a gente tenha um cronograma, todo ele mais ou menos dentro de pequenos pacotes, para que vocês possam ir compreendendo melhor o que o Caio vem trazendo durante todos esses meses que ele vem trabalhando, que ele vem pesquisando, que ele vem buscando, e foi tudo feito de forma para que as pessoas pudessem compreender. E quando ele fala que existem organizações como a Resistência, eu vou dizer que existem organizações que estão coligadas à Resistência, que são organizações que agora vocês vão compreender que é uma situação bastante interessante, organizações essas que estão presentes no mundo espiritual e elas estão presentes na 3D, no nosso mundo, neste período agora de nossas existências. E essas organizações, elas só não estão, de certa forma, às claras diante de nós, porque nós não estamos percebendo e porque eles também têm um cuidado enorme em simplesmente estarem aqui observando todos os movimentos, inclusive os movimentos que a inteligência artificial está fazendo, e isso se transforma num imenso jogo de xadrez, porque essas organizações, a partir do momento em que elas entram dentro desse staff que se coloca como como um duelo, e elas vão se contrapor a isso, vão se contrapor a todo esse domínio, a todo esse aprisionamento, e estão ali trabalhando no mundo físico e no mundo espiritual para que haja, no mínimo, condições melhores para todos, seja na 3D, seja fora da 3D, em outras dimensões. Então, o que é necessário que nós façamos nesse momento? A reflexão necessária para que nós saibamos que, bem, nós estamos numa situação de conflito, sim. Qual é a nossa posição? Aí é que entra a grande chave que o Caio estava falando agora. Nós temos que ouvir a nossa intuição, nós temos que interiorizar, nós temos que descobrir as portas de saída. Se é nos unindo que nós vamos fazer isso, de que forma isso vai ser feito? De forma organizada, não organizada? Vamos continuar todo mundo pesquisando? Vamos atrás das pesquisas, porque diante de cada situação, diante de cada informação, diante de cada conhecimento, olhemos com os olhos da intuição, os olhos interiores. Por quê? Porque a intuição, ela jamais, e eu desafio vocês todos que estão me ouvindo neste momento, a me dizer que não, que vocês desconhecem aquele momento que a intuição disse para vocês assim, não faça isso. E você foi lá de teimoso ou teimosa e fez. E ali naquele momento você já tem a consciência de que tem alguém interiormente que pode te dizer o caminho correto a seguir. Então, como diz o Caio, não vamos nos comportar como alunos do prézinho, porque a gente já é velho nessa estrada. Então,
Se alguém vem dizendo, gente, não vão para a luz, por que esse cara está falando não vão para a luz? Eu tenho que saber. Não existe aquele que vai pegar todo mundo pela mão, a nossa professorinha, e vai nos atravessar a rua. Não é assim que funciona a coisa. Caio, tu tens aí as perguntas, talvez nós tenhamos mais algumas perguntas, e muito obrigado por, sabe, abrir esse leque de coisas. Não é a coisa mais prazerosa de se ouvir, não é a coisa mais gostosa, mas também, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente fica aqui distribuindo chocolate, bala, docinho, sorvete, todo mundo vai engordar e ninguém vai fazer nada, né? Porque receber as coisas é muito fácil. Agora, buscar, quem é que quer? Aquela velha história da zona de conforto, né? Você fica numa zona de conforto, imaginando N coisas, né? E a vida passa, o tempo passa, até o dia que você, como todos nós, vamos fazer a passagem de volta de onde nós viemos. Nós não lembramos, né? O que é pior. Mas enfim, tem algumas perguntas aqui. Não teria como destruir essas favelas espirituais e levar essas almas para lugares mais adequados para a sua condição? Bom, isso já tem sido feito em algumas localidades na espiritualidade, mas com muito cuidado, porque em algumas áreas essas facções dominam, e se você entra lá, elas se utilizam dessas pessoas que moram aí como verdadeiros escudos humanos, escudos espirituais, ameaçam verdadeiras populações inteiras. Então, são como que se você estivesse aqui numa situação de refém, né? Ou seja, elas são regiões sequestradas, vamos assim dizer, por certas facções. Quando são regiões sequestradas, nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas que ali habitam. Porque é como se tivesse uma cena de sequestro, um restaurante sequestrado. Se você vai lá e mete a porta no lugar, todos os sequestrados acabam levando a pior, né? É isso que a resistência tenta evitar. E muitas outras organizações que também a resistência ajuda, auxilia, tentam evitar, porque você vai comprometer os espíritos que ali moram, que ali habitam, né? E existem operações de infiltração, né, nesses locais, que você tem verdadeiros agentes infiltrados, né, da resistência e de outras facções, misturados nesses povoados que existem no mundo espiritual também, né? É como aqui, por exemplo, você tem esse tipo de operação que ocorre no mundo físico, você tem também no mundo espiritual. Mas enfim, então fica muito difícil, você vai lá destruir, e quem sofre com tudo isso é quem mora lá, quem habita o local, né? É como se você subisse numa favela do Rio de Janeiro e da noite para o dia resolvesse pôr para quebrar tudo. Então quem ia sofrer ali não é somente os traficantes, mas quem ia sofrer é a população em si. Quem ia perecer, as baixas iam ser mais o quê? Do trabalhador, da população, de quem mora ali nas favelas, e não dos traficantes, né? Então é uma situação muito delicada, muito complexa. Mas aí tem uma outra pergunta da Maria Alvanise Alves Cavalcante, que existe a possibilidade de escolher deixar de existir? Bom, aí seria a negação, né? Por nada. E como nada não existe, é impossível você deixar de existir. Porque a partir do momento que você pensa em algo, a sua consciência cria. Então não dá para você se anular totalmente. Se bem que muitas pessoas me criticaram, falando, não, mas a alma pode ser destruída, a pessoa pode deixar de existir e voltar para o todo. São situações e situações que a gente não pode generalizar, né? Mas assim, eu sentar e falar, eu quero deixar de existir, então é uma situação que realmente é difícil de acontecer. O que pode acontecer é que você vai se anulando mentalmente, até se tornar um ovoide. E quando você vira ovoide, você perde a forma humanoide do corpo físico, e muitos espíritos se utilizam de ovoides como barganha, moeda espiritual. Ou seja, quantas almas você tem aí para nós trocarmos figurinha? Eu te dou tal coisa, você me dá 10 ovoides e está tudo bem. E esses ovoides são utilizados às vezes em seres artificiais, androides, no mundo espiritual, que se manifestam
em certas regiões controlado por essas facções no mundo espiritual. Mas agora tem uma outra pergunta aqui do Ra-Ex Marcelo, que pergunta o quê? Se estamos todos condenados a esse umbral. Bom, condenado, você é condenado, são condenados os condenáveis, né? Então, a questão é, até que ponto esse controle nos consegue controlar, né? Porque se ele fosse totalmente 100% garantido que nós seríamos controlados, não teria tanto controle, tantos mecanismos que existem para baixar nosso padrão vibratorial mental. Por que essa importância de baixar o padrão vibratorial mental? Porque nossa mente é uma das coisas mais poderosas que existe, ao contrário do que somos levados a acreditar, que nós somos um Zé à esquerda e que não temos poder nenhum. Muito longe disso. Longe disso. É que nós sofremos esse controle há milhares de anos, então é aquela história. Você mantém uma águia por muito tempo presa, ou não digo uma águia, um exemplo melhor, você mantém um leão muito tempo preso, né, enjaulado, e você o alimenta, ou dá, ou atende as expectativas dele ali na jaula, e ele se torna um leãozinho dócil, né? Mas na verdade aquele leão tem um potencial enorme, o seu instinto de animal selvagem, em certas situações, fala mais forte. E nós temos esse potencial também, que muitas vezes, inclusive, é nos trazido à tona no subconsciente, consciente em forma de instinto, em forma de intuição. E aí a gente, às vezes, descobre certas coisas que muitas vezes a gente achava que não sabia, ou não tinha dentro da nossa cabeça. Mas, enfim, estamos todos condenados a esse umbral? Não, não estamos. Basta querermos começar um trabalho de sair desse umbral, dessa situação. Andréa Cardoso pergunta, vale a pena vibrar no amor? Que diferença quem vibra no amor para quem vibra no egoísmo, já que é tudo manipulado? E o livre-arbítrio não existe? Bom, o amor é muito importante, né? Porque ele está ligado a alguma coisa que a gente entende de ética humana, né? Porque o amor, ele é um tipo de inteligência também. É um tipo de coisa que nos remete a uma intuição do bem comum, né? Do bem do próximo, do bem de si, do bem de todos, né? Ou seja, o equilíbrio de todos. Mas, enfim, vale a pena sim, porque se você sai desse estado mental de paz e de equilíbrio, você sim desequilibra. Então, se você vive só no egoísmo, tipo, cada um por si, Deus por todos, também não é nada agradável. Por quê? Porque todos nós estamos conectados de alguma maneira. Se somos parte de uma fonte comum, então não adianta você ir lá e chutar o traseiro do seu irmão, porque você está chutando a si mesmo, porque você está influenciando o todo. Nós temos que se fazer presente em certas situações, em certas realidades, mas com muito cuidado, porque tudo acaba criando uma situação de reação em cadeia, não só nessa realidade, como em outras. E essas situações e essas reações que ocasionam outras situações, e assim por diante, são muitas vezes analisadas pela inteligência artificial de maneira que, como qualquer lógica inteligência artificial, estuda possibilidades probabilísticas e estatísticas de algo acontecer dessa ou daquela maneira. E nisso entra o que? O livre-arbítrio, né? Existe um potencial, mas existem possibilidades, né? E como o passado influencia o futuro e o futuro influencia o passado, essas possibilidades, às vezes, ficam diminutas ou ficam palidamente expressas no que aquilo que nós conhecemos e que chamamos de dualidade, infelizmente, né? Mas a realidade das coisas são muito maior que a dualidade. E as perspectivas e os potenciais que constam nesse mundo atemporal, vamos assim dizer. Ou seja, porque o tempo é um oceano. Existem vários ciclos temporais, que são várias realidades. Mas existe uma região maior que se encontra além dessa maré temporal.
E é aí que você consegue trabalhar as possibilidades e as probabilidades das coisas ocorrerem dessa ou daquela maneira, em certas simulações, em certos mundos físicos. Se nós estamos nessa projeção maior, realmente nós temos uma ideia maior do que está à frente de nós e o que está atrás de nós, com relação ao presente momento, né? Então, um certo livre-arbítrio existe. Dentro do mundo físico é limitado ao estado de consciência de cada um, né? Porque a consciência, ela se foca. Quando ela se foca, ela fica presa dentro de uma simulação e de um ciclo temporal. Por exemplo, eu estou preso agora em 2017 porque eu estou me focando nesse mundo físico, nesse tempo, nesse ciclo, nesse estado, nesse exato momento. Mas a minha consciência está além desse meu corpo físico, desse momento de 2017, dessa presente data. Se encontra numa área mais acima, atemporal, ou um bloco temporal, vamos dizer, que consegue ver tudo que ocorreu ou vai ocorrer, ou que está ocorrendo nesse exato momento, que nosso cérebro 3D não entende, porque nosso cérebro 3D funciona em quê? Dentro de um tempo linear, passado, presente e futuro. Quando nós tivermos um corpo menos denso, e nós estivermos numa realidade um pouco maior, nós vamos entender como esse mecanismo de realidade funciona, a nível consciencial e a nível temporal, ou atemporal, vamos dizer. Então, no momento, o livre-arbítrio nosso é limitado. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu vou comer de manhã, acordar, se eu vou trabalhar ou não vou, ou em casos drásticos, se eu vou fazer mal para o meu próximo, ou fazer mal a si mesmo. Quer dizer, são limitações do mundo que eu vivo ao meu redor. Aí, André Cardoso, não, André Cardoso já falei, do amor, tudo. O Rodrigo, que ó, te pergunta, aí, no eventual encontro que o Caio teve com os Anunnakis, o que a ele foi revelado tão impactante? Por isso foi cortado, ou você quer dar sequência no último hangout que eu vi? Fim da conversa no bate-papo. Bom, muitas pessoas me perguntaram no meu canal, você ia falar que os Anunnaki falaram e não falou nada. Porque os Anunnaki são agentes temporais, que trabalham em linhas temporais e modificam linhas temporais, né? Então eles trabalham por detrás dos bastidores, né? Inclusive com seres artificiais que os auxiliam, né? Porque a nossa história a todo momento ela é manipulada de uma maneira que atenda a certas agendas que vão nos conformes do que já foi previsto e objetivado, dentro de um cálculo estatístico probabilístico de como as coisas devem interagir na nossa realidade. E os Anunnakis têm essa função de ficar viajando de ciclos em ciclos temporais, de realidades em realidades, monitorando e alterando essas realidades para que isso ocorra, né? E alguns deles são dissidentes. Olha só, nós temos Anunnakis dissidentes, agentes temporais dissidentes que não seguem mais nem Enlil, não seguem ninguém, e foram parar na resistência, esses Anunnakis. Alguns deles descobrimos que são máquinas, não são seres normais. São máquinas porque quando você faz uma viagem temporal, você tem certas implicações às vezes. E existem sondas temporais que são enviadas de uma realidade para outra, inclusive seres artificiais, que descobrimos que são alguns Anunnakis. Ao contrário do que muitas pessoas pensavam, Anunnakis em si não são seres normais, mas são seres construídos para fazer a viagem no tempo. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que talvez mais tarde no projeto a gente vai entrando em detalhes falando sobre outras coisas mais, coisas conhecidas no passado, há muito tempo atrás, na Babilônia, chamado as Tábuas do Destino. Mas isso é uma coisa que mais tarde, aos poucos, nós vamos entrando em detalhes. Quem quiser pesquisar, pesquise sobre as tábuas do destino e o que as mesmas representam, né? E quem as detém o quê? Não vou entrar muito nesse detalhe por causa de fatores estratégicos da resistência. Mas, enfim, é isso aí. Aí tem aqui uma outra pergunta.
Se a inteligência artificial é a mesma coisa que as formas de pensamentos que nós criamos nos sonhos. As formas de pensamentos, muitas vezes, o quê? Nós criamos, mas também muitas vezes são fomentadas ou nós somos forçados a criar indiretamente, ou acabamos sendo induzidos a criar essas formas mentais. Formas mentais essas que podem ser de seres artificiais também. Tá? E a inteligência artificial trabalha mais ou menos dessa forma. É como se fosse um ser artificial que, ao invés de estar rodando dentro de um sistema feito de um hardware, como um computador nosso, um servidor, ela roda em cima da mente coletiva. Ou seja, o pensamento é o substrato em que a IA atua, ou existe. Então, é uma tecnologia além da nossa imaginação. E os sonhos, as formas de pensamentos interagem com essa IA às vezes, e é uma coisa muito similar, muito parecida, inclusive. Mas com a diferença que a IA não tem o poder de criar formas de pensamentos, e nós temos. Então, por isso que ela se utiliza de consciente coletivo para criar certas situações de coisas nessas diversas realidades, porque a mesma não tem esse poder mental criador das formas, pensamentos. Ou seja, ela se utiliza indiretamente das massas pensantes para criar certas coisas. E as coisas são criadas. Realidades são criadas, simulações são criadas e assim por diante. Aí tem uma outra pergunta aqui da Andrea Bernardi. Gostaria de saber do Caio se tem como quebrar algum contrato, se houver através da hipnose. Então ela quer saber se tem como quebrar um contrato. A hipnose é uma coisa muito perigosa, se não for bem feita por um hipnoterapeuta que saiba o que esteja fazendo, que seja realmente uma pessoa com conhecimento sobre hipnose, porque hipnose ela adentra no nosso subconsciente. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o subconsciente é uma faca de dois gumes também. Muitas coisas não devem ser abertas imediatamente, gavetas mentais abertas imediatamente, porque certas situações, às vezes, para a criatura, traz certos desequilíbrios mentais. E isso, muitas vezes, é evitável, inclusive dentro da resistência. Muitas pessoas falam, eu queria saber de 10.000 vidas minhas, de memória. Muitas vezes isso é perigoso, porque em algumas delas, às vezes, é implantado falsas memórias também, que estão guardadas ali. Então, às vezes, a coisa pode se tornar muito confusa na cabeça da pessoa. Isso depende também do seu corpo denso. Quanto menos denso, maior memória você pode obter através desses desbloqueios que são feitos através de biomáquinas do outro lado. Outra pergunta aqui, se tentar colocar muitas mentiras e enganos por todo lado. E se acha que os jogos vão durar por milhares e milhares de anos? É a esperança da IA que as probabilísticas estejam a seu favor, né? E essas facções também, né? Então, são coisas que perduram num tempo linear, ilusório, mas que, na verdade, estão prestes a mudar nesse âmbito maior atemporal que existe. Então, nós estamos caminhando para uma realidade de mudanças também, nesse sentido. Porque a cabeça das pessoas está mudando. Se a cabeça das pessoas está mudando, a realidade vai mudar. Porque a partir do momento que o consciente coletivo mude, a realidade das coisas muda. Se bem que a IA força uma situação de transhumanismo hoje em dia no planeta Terra, tentando transformar a sociedade em uma sociedade tecnocrata, fria, mecanicista, materialista, e que opere como você tem o quê? Uma colmeia de abelha operando. Como a gente fala em inglês, uma hive, uma colmeia, né? Sociedade colmeia, né? Mas isso eu acredito que não será atingido. Mas existem facções e N organizações que também viajam no tempo e tentam transformar essa situação e evitar certos eventos que levam a esse cenário tão frio e calculista, né? Então, outra pergunta, a ressonância harmônica seria outro contrato para que servem os contratos?
enfim. Bom, quando você assina um contrato embaixo mentalmente, muitas vezes você assina sem saber. Durante o sono físico, algo que, alguma intuição, alguma indução subliminar acaba induzindo o seu cérebro a se ligar, né? Através de técnicas neurolinguísticas, né? Então, as coisas são muito mentais, porque a IA opera de maneira mental, ela não é física, ela é mental, apesar dela poder se materializar no nosso mundo físico. Então, e esses seres também, que gerenciam o sistema, que não são humanos, né? E vêm de outras dimensões. Seres esses que operam em outras realidades e ciclos temporais também. Então, e para que servem esses contratos? Para perpetuar cenários, situações, agendas, perpetuar a reengenerização do inconsciente coletivo e a manutenção do consciente coletivo, que por sua vez mantém e autorregula o sistema de controle de uma maneira indireta, sem que nós saibamos que estamos fazendo isso, né? Enfim, então é isso aí. Tem mais alguma outra pergunta, Marcelo? Eu acredito que teríamos uma pergunta que diz o seguinte: se a inteligência artificial é a mesma coisa que as formas de pensamento que nós criamos nos sonhos. Eu creio que tu tenhas respondido. Né? Sim, eu respondi. A inteligência artificial trabalha realmente como se fosse, trabalha como se fosse uma forma de pensamento de sonho. Porque, na verdade, sonhar é criar. Você cria mundos oníricos, mas você também cria realidades tão concretas e sólidas como a que nós vivemos aqui no mundo físico. E criações essas que são, às vezes, fomentadas e trabalhadas através de bilhões de mentes em ressonância que formam o inconsciente coletivo de um planeta e de uma região espiritual, vamos assim dizer. Então, eu vou passar a palavra à Marcinha, que ela gostaria de fazer uma colocação. Marcinha, por favor. Bom, deixa eu falar uma coisa, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Então tá. Prossiga. É o seguinte, não dá para o Caio responder todas as perguntas, porque é uma pergunta uma atrás da outra, e a gente tem pegado as perguntas que a Verinha tem mandado. E eu vou contar um caso bem rapidinho aqui. Eu acho que eu sempre fui muito ligada com a minha avó. Minha avó morreu em 99, e ela sempre tinha a mania de falar pra gente, pros netos dela, que quando ela morresse, ela vinha puxar o nosso pé. E foi muito engraçado que ela faleceu e o meu tio mais novo, a gente não achava ele estava sumido, porque ele adorava beber muito. E eu lembro que quando ele chegou no cemitério e ela estava lá tal, todo mundo estava muito chateado. E no dia seguinte, tal, fui dormir e eu tinha chamado a atenção do meu tio por item coisas. E à noite, quando foi umas 2:30 da madrugada, ela bateu na porta e me chamou. Aí eu falei, mas você foi embora ontem. Ela falou, não, eu tô aqui. Eu não quero que você brigue com meu filho. Aí eu disse pra ela assim, eu vou brigar com ele porque ele não quer entender as coisas. Você criou ele de uma forma errada e agora ninguém aguenta mais ele. Né? Mas ela bateu na porta do meu quarto para mim sair, para mim poder falar com ela. E aí, no dia seguinte, eu fui contar para minha mãe e minha mãe ficou assustada, né? Porque como é que ela ia sair daquele lugar, né? Eu falei assim, não, a verdade ela tá andando ainda aqui, porque ela não entendeu para onde ela vai. Né? Aí passou-se vários anos. Quando foi em 2012, meu tio mais novo faleceu. E ele estava no hospital ali em Pirituba e eu cheguei para visitar ele, ele falou assim, a mamãe esteve aqui. A mamãe veio falar comigo. Eu falei, como assim a mamãe veio falar com você? Aí ele disse assim, não, ela falou, e eu falei para ela que eu queria ir aonde ela estava, e ela disse para ele
que aonde ela estava, ele não poderia ir. E aí eu falei para ele, mas o que está acontecendo? Aí ele falava assim para mim, eu estou vendo 2 cachorros enormes negros. E eles estão vindo me buscar. E foi muito engraçado, porque geralmente esses relatos sempre acontecem comigo, né? E a minha mãe fala assim, é impressionante que as coisas acontecem com você. E tudo bem. E depois de muito tempo eu acabei sonhando com ele e vi ele de uma outra maneira, estava bem disposto, né? Eu falei que legal. Acho que você encontrou seu caminho. E durante muitos anos a minha mãe, eu não sabia, mas a minha mãe procurava minha avó pela cidade, por onde ela andava. E um dia eu vou falar que eu estava sonhando para as pessoas não ficarem assustadas. Eu não entendi por que que a minha mãe estava correndo e minha avó correndo atrás. E aí ela parou e falou assim para mim: você precisa falar para sua mãe que eu não estou mais aqui. Que ela precisa parar de me procurar onde eu não vivo mais. E no dia seguinte eu sentei com a minha mãe e disse para ela: mãe, você está procurando a minha avó? Ela disse para mim: é, sempre, toda mulher que tem o cabelinho curto e grisalho, eu acho que é minha mãe. Falei: ela não está mais aqui, então para de procurar ela. E aí é engraçado que a minha mãe, depois disso, ela nunca mais procurou minha avó. Então é assim, às vezes as pessoas saem do corpo muito naturalmente, algumas lembram e outras não, e é muito difícil as pessoas entenderem, né, Caio? É muito complicado. Não é para todo mundo que você conta certas experiências, porque elas acham que você está fazendo alusão a alguma coisa, né? Por exemplo, no meu canal esses dias eu tinha acho que uma mãe falando que viagem astral é uma coisa demoníaca e que a pessoa pode se entortar e ficar que nem um vegetal, como o filho dela ficou, né? Então, a gente deve lembrar que tudo tem um risco, tá? E tudo é feito de uma maneira que deve ser feito com um certo equilíbrio, né? E conhecimento também. Então, por exemplo, eu não vou numa região perigosa da cidade que eu desconheço à noite, porque eu sei que quando eu for lá eu vou encontrar coisas que podem fazer mal para mim. Maus elementos, pessoas do mal, sei lá, atuando nessa região. Isso serve para viagem astral também. Então, quando você faz viagem astral, tá, você tem que ter em mente que você primeiramente tem que ter a tua mente tranquila e equilibrada no mundo físico, porque se você se anexa com coisas terríveis no mundo físico, quanto mais no mundo espiritual, né? Então a gente se afina, né? E quando você não tem conhecimento dessas situações, dessas realidades, dessas entidades, de como as coisas funcionam, pior ainda, né? Porque acredito que muitas pessoas fazem as coisas simplesmente por fazer, como se fosse um jogo, uma brincadeira. E não é uma brincadeira. É uma coisa natural que nós passamos todas as noites, como Platão falava, nós morremos e nascemos todos os dias, mas que deve ser feito com um certo entendimento, né? Porque é algo que os gnósticos faziam no século III ou IV e que nos trouxe tanto conhecimento, inclusive dos arcontes, né? Que são seres artificiais que remontam à inteligência artificial. E como aqui no planeta Terra físico, existem pessoas boas e pessoas ruins, seres bons, seres maus, coisas maléficas e demoníacas, psicopatas e serial killers, matadores em série. No mundo espiritual existe todo tipo de coisa também. Seres bons, seres ruins, seres demoníacos. Então, se você vai para uma região dessa, que a gente vai toda noite, a grande maioria da população fica a 3 metros do corpo, 2, e ninguém sai muito do quarto, e todos ficam num estado meio que sonâmbulo, meio que zumbizando por aí, né? Mas muitas pessoas lembram do que fazem, inclusive que vão em certos locais, que se afinam, né, o que desejam ir, né?
E tudo é uma questão de gosto, né? E é aquilo que eu falo sempre. Tanto a viagem astral como a água pode ser benéfica, como pode ser maléfica se feita de uma maneira desequilibrada, exagerada. Se você tomar água um pouco, vamos dizer, 2 litros por dia, me faz bem. Se eu tomar 8 litros por dia de água, eu morro. Porque a água vai tirar todos os meus eletrolitos, meus sais minerais, e eu vou morrer. E vou para ou quando assim, num cenário melhor, vou parar na UTI, só por tomar água em excesso. Então as coisas devem ser analisadas de várias perspectivas. Outras pessoas falam, mas a viagem astral me abre minha glândula pineal. Se a glândula pineal fosse aberta totalmente, a pessoa ficaria maluca. Porque o astral é uma coisa tão complexa e tão além da imaginação que nós imaginamos, que para muitos médios, muitas pessoas, isso seria impossível de verificar 100%. Ou seja, o médium a pessoa acabaria sofrendo até um ataque cardíaco. Então, muitas coisas, elas são dadas em doses homeopáticas, e são aprendidas em doses homeopáticas, para que nós tenhamos um controle maior de nós mesmos e possamos entender mais quem somos, né? É aquela história. Quando nós estamos crescendo, nós vamos descobrindo nosso corpo físico, quem somos, o nosso mundo ao nosso redor, e todos são processos naturais que ocorrem naturalmente. A viagem astral, ela também é algo natural, não é algo demoníaco, não é algo de outro mundo, porque na verdade nós somos seres bidimensionais, multidimensionais, somos desse outro mundo, do mundo verdadeiro, não dessa ilusão aqui. Então, as pessoas, elas têm que parar para pensar, e antes de criticar algo, elas têm que entender e experimentar. Mas, aquilo que eu falo, com uma certa dose de entendimento, equilíbrio e bom senso, né? Se eu, por exemplo, praticar a viagem astral, mas de uma maneira que eu vivo mais o mundo de lá do que o mundo daqui, obviamente que eu vou me desequilibrar. Eu vou me tornar um vegetal no mundo físico. Por quê? Porque eu passo a existir e viver mais um mundo espiritual do que o mundo físico, encarnado e ligado num corpo de carne. Então, e isso vai ocorrer o quê? Vai trazer um certo desequilíbrio, porque afinal de contas nós estamos conectados aqui, nesse exato momento, e não lá, totalmente. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a privação do sono. Se eu privar o sono, não dormir mais, eu vou acabar tendo uma viagem astral naturalmente. Por quê? Porque eu estou forçando uma situação, porque o espírito que está ligado no corpo precisa dormir. E se eu não dormir, eu vou acabar morrendo, desanexando do corpo físico e acabar morrendo. Então são coisas muito que devem ser pensadas. E são coisas que devem ser analisadas. Eu não vou me privar do sono simplesmente para ter viagem astral também. É algo errado. Eu vou me desequilibrar e vou ocasionar um mal para o corpo físico também. Então tudo deve ser ponderado, analisado com conhecimento, porque a falta de conhecimento leva ao medo. O medo leva ao desequilíbrio e uma série de situações que às vezes culminam com um jovem fazendo viagem astral, assim como se fosse passear no parque todo dia, mas sem entender certos processos, certos mecanismos que devem ser tomados em consideração, levados em consideração, para que certos efeitos colaterais não ocorram. Como, por exemplo, ficar em estado onírico acordado, né? Ficar lá, mas aqui, ao mesmo tempo, viver uma vida dupla ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito perigosa, que inclusive às vezes eu já me deparei com essas situações, porque é impossível você viver num corpo carnal com vida dupla bidimensional. É quase que impossível isso. Isso acarreta certos problemas de dissociação mental e você perde o foco mental das coisas no mundo físico. Você começa a se desfocar e começa a ter um baralhamento mental às vezes. Você vai e vem, mas sem um certo preparo. É como que se você fosse fazer um mergulho no oceano. Se você mergulha muito profundamente e volta à tona de repente, você sofre o problema da descompressão, ou seja, da envenenamento com o quê? Com gases,
da própria atmosfera, ou seja, o seu sangue ferve, ou seja, você tem problema de nitrogênio, e aí o que acontece? A pessoa morre se não faz a descompressão, que volta no mergulho das profundezas do mar. Então os mergulhadores têm que fazer descompressão. E isso também, a um grosso modo, uma comparação grosseira, se remete à viagem astral também. Quando você volta do mundo astral para o corpo físico, você tem que fazer toda uma descompressão, assim dizer, a grosso modo, um preparo para entrar no corpo físico, para não ter esses problemas que muitas pessoas têm, de ter insônia, não conseguirem dormir mais, ficarem verdadeiros vegetais, ter essa dissociação mental. Então existem técnicas, existem estudos, existem preparos, inclusive com a meditação, uma delas, que você pode se encontrar e se achar e se conhecer cada vez melhor, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira dosada, e sem encarar isso como uma grande brincadeira, porque não é. Não é. Tudo tem que se levar de uma maneira consciente, séria e com conhecimento. É isso que eu queria falar, porque muitas pessoas eu já vi que aquele lá faz isso, eu vou fazer também. Mas não estuda, não se informa, não pratica uma meditação, não tem uma vida sadia no mundo físico, e aí quer ter uma vida sadia no mundo espiritual como um escapismo. Não, isso é errado. Você tem que ver uma vida equilibrada, sadia no mundo físico, para depois pensar numa vida espiritual sadia também. E, no fim do dia, juntar as duas e viver sabiamente, com saúde física e espiritual em ambas as realidades. Caio, a gente está estourado no tempo aqui há muito, mas eu preciso contar uma coisa. Preciso contar uma coisa assim, ó. São 3 minutos que eu tenho que contar isso, porque existe um cara que tu conhece, está aqui na tua frente agora, que com 18 anos de idade comprou um livro chamado Método Silva do Controle Mental, Mind Control. E o Mind Control ensinava, entre outras coisas, a sair do corpo. Mas era tudo que eu queria aprender. Peguei o primeiro capítulo, li, estou pronto. Eram 20 capítulos. Eu li o primeiro e já achei que estava pronto para fazer aquilo tudo. Me deitei, me posicionei, agora que eu vou começar a fazer e tal. Dizia que a gente tinha que colocar os olhos num certo ângulo, não sei o que, e fiquei bem quieto, e daqui a pouco começa a vir uma luz, e essa luz começa a se abrir, e eu, tranquilo, vou caminhando por aqui. Fiquei ao meu lado na cama, comecei a enxergar primeiro meus cabelos, depois o rosto, veio o corpo todo, eu me olhei e disse assim, nossa, consegui. Mas espera aí, como é que eu volto para lá? Eu não li esse capítulo. Rapaz, o meu coração saiu pela boca. E eu voltei puxado pelo cordão, né? Que as pessoas acham que vão ficar vagando, mas existe cordão de prata que ela segura o teu espírito no teu corpo. Eu já vou encerrar aqui, porque eu tenho que falar uma outra coisa que é muito importante. Não se pode fazer isso. Se existe uma coisa chamada conhecimento, não vai ler o primeiro capítulo e achar que você está preparado para fazer alguma coisa. Isso é um erro. E eu tive muita sorte de não ter me acontecido coisa pior. Vá que eu me defrontasse com alguma situação que eu não teria condições de saber o que poderia me acontecer. E a segunda coisa, gente, é que quando eu tive a minha primeira experiência verdadeira, eu simplesmente não queria mais pensar em outra coisa. E aquilo virou um vício. Eu fiquei 3 noites sem dormir, e isso me acarretou uma situação que meu corpo entrou em colapso. Então eu vou dizer a vocês, façam as coisas com critério e com conhecimento, porque pode sair, o feitiço virar contra o feiticeiro. Gente, eu queria agradecer a vocês, a presença de vocês. Marcinha, tens mais alguma coisa para colocar? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas só precisam tomar cuidado e aprender a pesquisar aonde elas vão.
porque, na verdade, você mexer com qualquer tipo de coisa envolvendo a espiritualidade, como o Caio falou, é um risco, e é um risco muito grande. Tem pessoas que acabam se dando mal, às vezes não conseguem voltar da onde estão, e é preciso ter o conhecimento dessas coisas para aí depois procurar com uma curiosidade, na verdade. Eu vou me despedindo aqui, falando para você que está ouvindo a Rádio Remix por aí, seja sempre bem-vindo aqui. Agradecendo o Caio por mais um hangout na Rádio Remix, agradecendo o Marcelo, agradecendo o chat que está aí. Deixa eu falar só uma coisa. Caio, eu vou te passar um e-mail que o Denis está muito, 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 muito preocupado que você leia o que ele escreveu, o texto, porque ele precisa de uma opinião sua. Então, eu estou passando aqui para o Caio, depois eu passo o seu e-mail e passo o texto que você passou, tá bom? Denis, fica tranquilo. Agradecendo o pessoal do chat, o pessoal que está ouvindo a gente. E quinta-feira que vem a gente está de volta com o Caio aqui ao vivo para você. É com você, Marcelo. Então, gente, esse foi mais um hangout com o Caio Breno, do canal Terra Oculta. Caio, eu te agradeço pelo teu tempo que já está estourado. Eu sei o quanto isso é importante para você, que você gosta, que você quer que as pessoas tenham também esse conhecimento seu compartilhado. Eu sei que em determinados momentos você não pôde estar aqui o tempo que você sempre desejou estar, e hoje eu acho que você compensou absolutamente todos aqueles dias. Agradeço e que você tenha uma boa noite e passo para você as considerações finais. Então, eu agradeço a oportunidade que está na rádio, né? Eu agradeço a presença de todos, né? Porque é importante as perguntas do chat e que as pessoas coloquem também seus relatos, inclusive que existe um espaço lá no Terra Oculta, no www.terraoculta, uma palavra só.com.br. Você tem um fórum de discussão que você pode deixar seus relatos lá se quiser também, ou mandar para o e-mail terra.oculta com 2C, @gmail.com, se alguém quiser mandar um relato, alguma coisa. Porque isso eu coloco sempre em bancos de dados, dependendo do relato, cenário ufológico, paranormal, para nós estudarmos e compararmos dados, para nós termos uma ideia maior da nossa realidade, através de experiências e relatos de centenas, milhares de pessoas que passaram por certas fenomenologias ao longo de suas vidas. Então eu agradeço a presença de todos, tenham uma boa noite e fiquem na paz e prosperidade, tanto material como espiritual, para todos. Então, meus amigos, encerramos aqui por hoje mais esse hangout com o Caio Breno, desejando a vocês uma boa noite e que todos tenham, acima de tudo, consciência, equilíbrio, muita cautela, devagar com dor. As coisas acontecem no momento que nós estamos preparados para que elas aconteçam, certo? Então, uma boa noite a todos vocês, um beijo no coração, nós nos vemos amanhã, e se não, nos outros dias aqui, e estamos todos sempre esperando e desejando energias positivas para todos vocês. Muito grato, uma boa noite a todos, e assim estamos encerrando mais este programa.